Olá, paz e bem. A gente está aqui no Fé e Razão e eu vou começar esse Fé e Razão que a gente celebra hoje, a Sagrada Família, que a gente tem uma oração pelo irmão nosso que foi para o céu, que foi o Paulo Leitão. Quem não conheceu o Paulo Leitão, ele era um apologista católico, né? Um dos primeiros a começar aqui na internet. Eu conheci ele há muito tempo atrás. E ontem, tardinha, me foi dada a notícia que ele veio a falecer. Eu espero que Deus o receba, lá no céu e que conforte a família dele. Né? E é assim as coisas. Eu acho, cara, que eu tava falando antigamente, tá? Nessa época do ano, Páscoa, os canais de televisão tinham filmes religiosos, O Manto Sagrado, Sansão e Dalila. E ontem, eu percorrendo até os canais católicos, eu não vi nenhum filme. Aliás, num dos canais, que não era católico, óbvio, mas era Natal com Clint Eastwood dando tiro para todo lado. Então, o que reflete essa sociedade que a gente está vivendo, que está muito pouco família, né? Eu, isso me chateia, isso me chateia, né? Então eu leio a primeira leitura de hoje, né? Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe, né? É, que respeita a sua mãe é alguém que ajunta tesouros. E eu leio isso aqui e fico olhando a sociedade que a gente vive, o desrespeito ao pai, o desrespeito à mãe, né? Isso é fruto da reforma protestante. Porque se o protestante fala que lá nas bodas de Canaã Jesus desrespeitou a mãe dele, ele foi grosseiro com a mãe dele, foi estúpido com a mãe dele quando chama ela de mulher, que uma vez eu falei, isso é um jeito de falar, uma forma de falar da época de Jesus, né? Ainda mais quando entre mãe e filho, significa senhora. Né? Aquele mulher ali significa senhora. O que a senhora deseja? Né? E, mas se você tem Jesus dando esse mau exemplo, por que você vai ter bom exemplo dentro de casa? Se Jesus tratava assim a mãe dele, como é que tratava São José? Né? Não, que a gente tem que se revestir dentro da família de mansidão, bondade, humildade. Né? Às vezes, eu sempre falo, olha, quando você ama uma pessoa de verdade, é quando você fala, eu te amo, mas às vezes você me enche o saco. Aí é que você está amando de verdade. Que apesar da pessoa estar te enchendo os sacos para covar, né? Você tá lá com aquela pessoa. E isso acontece na vida cotidiana do casal, isso acontece na vida cotidiana do familiar. Por isso é que é necessário que Cristo reine nos nossos corações. Entendeu? Que é para que a gente seja solícito um com os outros. E ainda mais marido e mulher. E é importante que os filhos obedeçam aos pais.
Agora você pega o protestantismo hoje, né? O cara botou assim: Maria desmente os católicos porque ela se apresenta como serva e não senhora, porque atentou na baixeza de sua serva. Lucas 1,48. E eu respondi ao cara, era João Batista, quando perguntaram a ele se ele era profeta, ele disse que não era. São Pedro se considerou apenas um presbítero, né? Mas detalhe, Maria disse que ela era serva de Deus, assim como Davi e Abraão. E nem por isso Davi deixou de ser rei, e Abraão deixou de ser chamado Senhor por Sara. Não entende a diferença de senhorios aqueles que não têm o Espírito Santo e tampouco convivência familiar. Falta amor familiar nessa família, falta base católica familiar nessa família. E eu tenho pena desse cara. Porque o conceito de humildade ao qual Jesus tinha, ao qual Nossa Senhora tinha, falta ao protestantismo. Falta eles fazerem como Nossa Senhora, que guardava tudo no seu coração. Bem-aventurados aqueles que guardam tudo em seu coração e põem em prática. Esse é o retrato de Nossa Senhora. Todas as bem-aventuranças caem em Nossa Senhora. Jesus, que é o Senhor dos Senhores, chamava Nossa Senhora de Senhora. Senhora, minha mãe. Se ele não fez isso, ele é um mau filho. Ele é um filho do protestantismo, um filho da rebeldia. Não pode nem ser chamado de filho de Deus. Porque se ele não honra a sua mãe que vê, como é que ele vai honrar a Deus que ele não vê? Ao Pai? Não. A palavra de Deus hoje diz uma coisa muito interessante. Que pouca gente se dá conta. O pessoal fala, Jesus, né, demorou para ser encontrado 3 dias. Mas é aquela coisa. Se você demora um dia para ir, como foi o caso de Maria e José, quantos dias você vai demorar para voltar? Um dia. Então eles foram num dia, no segundo dia chegaram na cidade, já tinha passado, já estava tudo fechado. No dia seguinte, a aurora, assim como as mulheres que foram ao túmulo na ressurreição, a aurora do dia, eles acham Jesus no templo. E tem gente por aí que diz que Jesus jamais frequentou o templo. Jesus chama a casa do Pai de casa de oração, mas ele nunca foi nessa casa orar. Olha que absurdo. É por isso que o protestantismo, com os hábitos deles humanos, as tradições humanas deles, invalidam a palavra de Deus. A Sagrada Família, esse texto de Lucas eu acho maravilhoso, porque diz que toda família tem problema, inclusive a Sagrada Família. Toda família tem esse momento que os pais não entendem o que os filhos falam e os filhos não entendem o que os pais falam. Toda família passou por isso. Quem tem família sabe disso. Família de verdade não é aquela que o pai é uma autoridade opressora e a mãe é uma idiota. Não. A verdadeira família sabe disso, que às vezes a gente não entende o que um fala com o outro. Assim como às vezes a igreja, que é nossa mãe, às vezes ela fala coisas que às vezes a gente não consegue compreender na hora, mas mesmo assim a gente obedece, porque nós somos filhos da igreja. Foi essa igreja que Deus projetou para ser nossa mãe, e Deus não ia nos dar uma coisa ruim. Isso é que é fé. É a certeza das coisas que não se veem. Então você vê, chega o Natal e o protestantismo começa a dizer: Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não, Jesus nasceu. Isso é uma festa pagã. Comemorar o nascimento de Cristo é uma festa pagã. Óbvio, para eles cristãos deve ser comemorar Zeus, Júpiter. Ou o cara não sabe o que é paganismo, ou fala por inspiração de Satanás.
São os secretários de Satanás que vêm atentar contra nós. Mas nós temos a resposta da igreja, que é linda, que é maravilhosa. Você presta atenção no Evangelho, José e Maria não ficaram discutindo, eles quando viram que o menino não estava com eles, eles voltaram juntos. Porque em Jerusalém tinha o pátio dos homens e das mulheres. E ali a família foi cada um para o seu lado. Quando é que eles encontram? O menino quando se juntam. Né? Assim como na Arca de Noé, os casais entravam lado a lado para a salvação, seja essa a salvação da sua família. Entre lado a lado na igreja, na salvação. Termina aqui a minha oração, né? Pedindo a Deus que acolha o Paulo Leitão na casa celeste, né? Porque ele caminhou lado a lado com Deus. E muita gente foi falar um monte de besteira dele lá, e eu fico, gente, isso é hora disso? Isso é hora de dizer que julgar os outros? Eu não vou ficar julgando ninguém aqui, não. Não. Quem perde tempo julgando, né, não está ajudando. Não, a gente pede a Deus que Deus abra todas as portas. Paulo então seja muito bem recebido lá. Assim como nós também esperamos, né, ser recebidos na pátria celeste. Então que Deus abençoe a todos nesse domingo, nessa semana. Né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.